7h10, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente vai ao vivo lá para a Rádio Crítica conversar com a Deilson Albuquerque e a Micaele Cevalho, que estão por lá também, ao vivo na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando da situação lá da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ontem teve um princípio de tumulto porque um preso resolveu atear fogo em um colchão. Agora a desculpa dele é inacreditável, né? Pode um negócio desse? Olha, gente, o que esse preso falou? Ele disse que ateou fogo no colchão porque ele estava querendo espantar os carapanães. Tinha muito mosquito na cela e ele decidiu espantar. É absurdo, né? Essa justificativa. Mas o que aconteceu mesmo é que ele estava no isolamento e conseguiu atear fogo no colchão. E a gente desperta para dois fatores, né? Como é que ele conseguiu fazer isso estando no isolamento, que é um local em que geralmente o preso não pode na cadeia inteira, né? Mas fica ainda mais limitado o material que ele tem ali. Ele não pode ter material que, de alguma forma, ele possa ingerir ou passar mal ou utilizar para outros meios que seja, de repente, né, para forçar ele passar mal e ter que sair do isolamento. Ele está no isolamento, Adriane. Ele não pode, né, ter esse material. E aí o preso acabou fazendo isso. Para quem mora nos arredores ali da cadeia pública, percebeu durante a noite essa movimentação de carro de polícia e ficou até preocupado, achando que era o quê? Achando que podia ser o início de uma rebelião. Não foi, tudo foi contido, né? O fogo foi contido também, e aí o preso acabou se justificando, dizendo que era isso. Só que aí as autoridades policiais já estavam de olho nele, porque esse preso é tido ali como aquele presidiário que acaba iniciando, né, manifestações. É o baderneiro. Começa a baderna, né? Começa a bagunça e, principalmente, ele manda a comunicação para os outros presos. Então, não se sabia se esse sinal de fumaça, de início, poderia representar aí uma comunicação entre eles e o início de alguma coisa. Por isso que ele acabou negando e veio com essa desculpa totalmente esfarrapada, que foi de que ateou fogo em parte do colchão para poder espantar os carapanães. Fala sério, né, essa desculpa. Agora, de repente o preso era um preso escoteiro, sei lá, aprendeu a fazer fogo com pedra, algo do tipo, né? Porque houve uma revista recente, esses presos estão ali há pouco tempo, não tem tanta estrutura e de repente já ter como atear fogo dentro do isolamento em um colchão. A polícia foi acionada, Corpo de Bombeiros, né? Houve toda essa movimentação aí, e ele poderia até ter morrido, né? Já que está no isolamento, poderia ter morrido asfixiado, né? Mas acho que ele sabia o que estava fazendo ali. Adriane, a gente comentou sobre esse assunto aqui na rádio e teve ouvinte até que entrou em contato com a gente dizendo, não, mas aí com pilha e bombril a pessoa pode fazer ali, gerar fogo, né, fazer um fogo. Aí só que pilha não pode ter também no isolamento, porque ele pode ingerir a pilha e forçar ali uma saída, né, para um hospital, para um atendimento de saúde que não poderia estar acontecendo, porque ele está no isolamento. Então qualquer material que ele pudesse ter ali para atear fogo no colchão, com certeza não poderia estar lá. E já pensou, ele não é MacGyver, né? Para tentar tirar fogo. Aí, quem não conhece, MacGyver é um personagem que tinha aí numa série de televisão que ele tirava fogo de qualquer lugar, né? Que ele transformava as coisas, pegava ali uma pasta de dente e conseguia fazer uma bomba. Então, os presos estão muito criativos, né? Mas a esse ponto, acho que não. Ele deveria ter realmente algum objeto, algum material como fósforo ou como isqueiro, é mais provável, né? A SEAP, né, o coronel Cleitman, deixou bem claro que a população, principalmente dos arredores ali das cercanias da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, devem ficar tranquilos, porque aquilo foi algo isolado, literalmente, e que eles estão de olho em tudo que acontece no interior da cadeia. É o que a gente espera também. Não sei como, né? São 240 para 2 agentes, mas vamos acreditar. Agora a gente vai lá para o Compage, que houve ontem também um certo tumulto por lá. E 4 mulheres foram flagradas durante o procedimento de revista com entorpecentes no complexo penitenciário Anísio Jobim. Não tem jeito, né? Foram mulheres que iam visitar os presos. E essas irregularidades, principalmente no Compage, Adriane, elas vêm sendo frequentes, recorrentes, né? A gente lembra que ontem a gente falava aqui daquela advogada que acabou de passar na UAB, um mês, aí acabou sendo flagrada, dando dinheiro para preso, e assim a SEAP em cima, assim como também a Humanizare, e aí teve essa outra situação de ontem para hoje. Foram essas 4 mulheres flagradas também, tentando entrar com drogas escondidos. Em detalhe,
em frascos de shampoo e em cigarro lá mesmo na Anísio Jobim. Porém, a Secretaria de Administração, os profissionais da própria SEAP estiveram por lá, o pessoal da Humanizar também de olho, acabaram flagrando e, é claro, tudo foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Agora, as 4 mulheres dos detentos, elas vão ficar 30 dias sem poder visitar os seus companheiros lá no interior do Compage. O que não é nada, né, diante de uma punição como essa, porque acaba não se enquadrando em tráfico de drogas, porque elas são espertas, né, levam uma quantidade mínima ali que não se enquadra, poderia ser enquadrado por consumo ou algo do tipo, né. Isso acontece com muita frequência, foi quase um mês inteiro sem poder ter visitas, aí libera a visita e já começa a levar drogas, né? É uma situação absurda, tem que ficar de olho mesmo para evitar que isso aconteça. Agora, a gente sabe que existem muitos presos que são usuários e são dependentes, então eles vão fazer de tudo, né? Para conseguir essa droga, usar a família, usar o que for possível para tentar conseguir essa droga dentro das unidades prisionais. O nosso ouvinte acabou de mandar uma mensagem, inclusive, dizendo que é mototaxista, não se identificou, mas ele disse que ele fez uma corrida lá para o Compage com uma mulher de um detento e ela disse que ela ia passar e entrar, pelo menos essa é a intenção dela, com cachaça em pó. Foi assim que ela citou, foi assim que o nosso ouvinte acabou descrevendo, dizendo, ele perguntou, mas dá para entrar? Aí ela disse, dá sim. Tranquilo. Ainda falou assim, ele ficou admirado. Primeiro, porque ele não sabia que existia cachaça em pó, ele não sabe que material é esse, que entorpecente que eles chamam de cachaça em pó. E segundo, que ele não sabia que entrava lá com tanta facilidade assim, né? Há quem diga que é uma gíria, né, para entorpecentes. Cocaína seria essa cachaça em pó. Agora, a gente vai continuar falando da questão policial, né? Agora de policiais que foram detidos agora há pouco, né? Acusados de planejar assalto. Como assim? A polícia que deveria defender, proteger, evitar o assalto, estava planejando, é isso? Infelizmente isso acontece, né? Dentro das corporações. Na verdade, é o soldado Antônio Adalberto Coutinho Pereira. Ele foi classificado aí na 13ª SICOM, viu, Adriane? Ele está sendo flagranteado nesse momento e, de acordo com informações do delegado que está tomando conta dessa situação, ele fazia parte de uma quadrilha e dessa quadrilha fazia parte também o irmão dele, que é policial civil. Olha, essa quadrilha está sendo investigada há cerca de um mês e eles são suspeitos aí de cometer roubos e furtos a caixas eletrônicos na capital e em alguns municípios do interior. Desta vez, eles prenderam, né, aí detiveram o policial militar, porque a informação é de que a quadrilha se preparava para cometer roubos lá no município de Iranduba. Ele está detido nesse momento, está sendo ouvido e aí daqui a pouquinho a gente deve acompanhar o desenrolar dessa história, mas realmente é um absurdo e a gente fica muito triste que isso aconteça, até porque outros policiais também ficam, né, imensamente chateados. Um momento delicado da nossa segurança, e isso acontecer mancha com certeza a imagem da corporação. A gente sabe que é um fato isolado, que esses policiais não representam a polícia como um todo, né? Mas é claro que há uma mancha, assim, na corporação. E nesse caso, imagina a decepção da mãe desses policiais, né? A mãe que tem 2 policiais que deveriam ser operadores da lei, e os 2, um civil e um militar, acabam dentro de uma quadrilha planejando assaltos, executando esses assaltos dentro da cidade, né? É um absurdo, né? Imagina essa família, né? Infelizmente, realmente, mas isso aí não é nem um pouquinho do trabalho realmente que a Polícia Militar realiza todos os dias em tentar salvaguardar e até mesmo proteger a população no seu dia a dia. A gente recebeu uma informação neste momento, Adriane, até uma informação para os nossos telespectadores, nossa equipe recebeu aqui que também possivelmente estão planejando uma espécie de motim ou algo parecido lá no Compage. Por quê? Porque os presos estão pedindo algumas coisas que não estão entrando, pelo menos a SEAP não está deixando entrar no interior do Compage. Com isso, até mesmo advogados, pessoas que trabalham na administração lá, já receberam aí esse comunicado que é para elas ficarem atentas, porque a qualquer momento pode acontecer mais uma vez um motim ou algo parecido lá no Compage. A informação que a gente recebeu nesse momento de uma fonte direta lá do Compage. Ok, Adeilson, Micaeli, muito obrigada pelas informações. A gente vai ficar acompanhando mais detalhes desses casos. A gente acompanha daqui a pouco no Alô Amazonas. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio A Crítica. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Bom dia para vocês. E olha, a partir de março, os boletos bancários que tenham passado da data de vencimento poderão ser pagos em qualquer agência bancária. Muito bom, né? Segundo a Federação Brasileira de Bancos, essa mudança trará mais controle e segurança ao meio de pagamento, que agora terá como comprovante detalhes como juros, multas e descontos. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a repórter Larissa Santiago.
Oi, Larissa, essa mudança vai acontecer de forma gradual? Explica pra gente como é que vai funcionar. Pois é, Adriane, os boletos eles vão ser registrados em uma única plataforma. Trocando em miúdos, qualquer boleto vai poder ser pago em qualquer agência bancária. Sabe aquele recadinho que vem no seu boleto dizendo que depois do vencimento só pode pagar na agência X? Isso vai acabar, viu? Mas calma, como você falou, só a partir de março, e isso só vale para os boletos a partir de R$50 mil. Vale mais para as empresas, né? É o seu caso? Nem o meu. Então, para a gente que pretende pagar boleto de qualquer valor, para a gente vai valer a partir de dezembro deste ano. Falta um pouquinho de tempo, mas pelo menos já tem uma data específica, né? Esse sistema, ele é da Febraban, a Federação dos Bancos, que unificou esse sistema. No seu boleto vai continuar vindo a mesma coisa, as informações são as mesmas. CPF, CNPJ do emissor, data de vencimento, valor e, é claro, o código de barras, o que é ótimo, né? Porque aí você vai ter mais segurança. Porque, por exemplo, você vai pagar uma conta, tem que ficar andando com dinheiro, tem que ir até a agência X, a agência Y. Agora não, você vai poder fazer isso em qualquer agência. Só relembrando as datas, a partir de R$50 mil, a partir de março. Os outros valores a partir de dezembro deste ano, que garante mais segurança para todo mundo e além de evitar as fraudes também, porque aí você vai entregar o boleto, o banco, a agência vai ter como confrontar os dados com os dados do sistema. E aí todo mundo sai ganhando, né, Adriane? Volto com você. Com certeza. Obrigada, Larissa, pelas informações. Já estava empolgada, achando que ia poder pagar os boletos em qualquer agência, mas só em dezembro para nós mortais, né? Quem tem dívidas aí a partir de R$50 mil é que já vai poder ter esse benefício em março. Obrigada, Larissa. E mais um transatlântico chegou na nossa cidade. Dessa vez foi o Vitória Queen, um dos maiores do mundo e também o maior que já portou por aqui. Ele veio da Inglaterra e está dando uma volta pelo mundo. Aqui no Brasil, Manaus é uma das 3 cidades por onde ele vai passar. Vamos ver. Ele chama a atenção pela grandiosidade. O transatlântico chegou em Manaus nesta quarta-feira, trazendo quase 3 mil turistas, entre passageiros e tripulação. É o maior navio até hoje a aportar por aqui. Nesse navio nós tivemos a oportunidade de conversar com a tripulação e a experiência é ótima, eles estão adorando. É a primeira vez que um navio deles vem a Manaus, vem à floresta. Também temos que lembrar que o fato do navio com mais de 2 mil pessoas estar aportado aqui é o início de uma nova era na questão do nosso turismo de navios, né, de cruzeiros. A temporada de cruzeiros começou em novembro do ano passado e vai até junho deste ano. Até lá, serão 20 navios como esse, trazendo turistas e aquecendo a economia do nosso estado. E o crescimento de turistas previsto para 2017 é de mais de 40%. A gente fica parecendo uma formiguinha perto desse transatlântico. E não é para menos não, viu? Ele tem 294 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de mais ou menos 60 andares. E tem mais um detalhe, o passageiro nem precisa sair de dentro do navio para se divertir. Só de restaurantes, eles têm 7 opções aqui dentro. Ainda assim, eles preferiram sair para conhecer o centro da nossa cidade. Essas imagens foram feitas logo que o navio chegou. Muitos turistas e, com isso, muitas vendas. A estimativa da Amazonas Tour é que eles deixem mais de 14 milhões por aqui. Compraram bastante, principalmente imã de geladeira, broche, algumas coisas de artesanato local, principalmente coisas com fotos da Amazônia mesmo. E, claro, tiraram fotos, muitas fotos. Eles ficaram surpresos, acho que eles não esperavam, né? Inclusive nós dançamos para eles também, fizemos um receptivo, né? Eles bateram várias fotos e muitos chegaram assim muito animados, dizem, poxa, a primeira vez que eu venho em Manaus, que legal, estou muito feliz. O Peter está vindo a Manaus pela segunda vez. A primeira foi há 30 anos. As impressões dele, as melhores. Ele ficou impressionado como a cidade mudou nesse período e achou até que estava em outro local. When I came on the ship this morning, I saw a lot more skyscrapers. It's like Manhattan. That was never there when I came 30 years ago in 1987. Com 56 anos, eu perguntei se ele voltaria. A resposta? Gostou. Acho que nem precisamos traduzir, né? Of course.
O Victoria Queen vai embora já já. Vai passar ainda em Santarém e no Rio de Janeiro. Mas as fotos da nossa cidade vão ser levadas para vários lugares do mundo. E para você que começou a acompanhar o programa agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Adail Pinheiro retira a tornozeleira eletrônica depois de ter recebido perdão da condenação por crime de exploração sexual. O ex-prefeito de Coari já havia cumprido 1/4 da pena de 11 anos e 6 meses. Não era reincidente e atendia todos os requisitos exigidos no artigo 3º do decreto presidencial. Em uma rede social, Adail publicou uma carta aberta explicando todo o processo. Apesar do perdão concedido, o ex-prefeito continua inelegível e respondendo a mais de 70 processos. Agentes penitenciários feitos reféns durante a rebelião do dia 1º de janeiro no Compage pedem indenização e auxílio jurídico da Defensoria Pública do Estado. Uma reunião com as autoridades de segurança envolvidas no caso foi marcada para o dia 8 de fevereiro. Em Manacapuru, moradores de rua onde recentemente houve um deslizamento de terra continuam em área condenada pela Defesa Civil por não terem para onde ir. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social do município, uma nova reavaliação do valor destinado ao aluguel social será feita. Defesa Civil de Manaus cria núcleo de voluntários para atuar preventivamente em áreas críticas da cidade. A ideia é fazer com que os próprios moradores auxiliem os vizinhos de forma imediata durante as chuvas. Para executar a tarefa, os voluntários são treinados durante 1 mês pela Defesa Civil. Considerado um dos maiores do mundo, o transatlântico Victoria Queen chega a Manaus e aquece o turismo e a economia do estado. O navio que trouxe turistas da Inglaterra está dando uma volta ao mundo e deve passar ainda nas cidades de Santarém e Rio de Janeiro. No quadro Mais Saúde de hoje, vamos saber os mitos e verdades sobre o consumo das carnes. Será que a carne branca é realmente melhor que a vermelha? Será que a vermelha é tão ruim para o organismo como as pessoas pensam? Vamos saber as respostas na reportagem de Júlia Magalhães. Você é do tipo que resiste a essas tentações? Difícil, né? Ou é do tipo que troca a carne vermelha por um franguinho ou peixe? Mais saudável, né? Na verdade, cada uma tem as suas qualidades. De acordo com o objetivo de cada paciente. Por quê? Porque tem pacientes que têm problema renal, algum problema como gastrite, problema gastrointestinal. Agora, tem aquelas pessoas que malham, o objetivo dela é ganhar massa muscular. Então, quem é a estrela? São as carnes vermelhas e brancas, fontes de proteína animal, digamos assim. Mas, como tudo na vida, é preciso ponderar. O melhor é escolher as carnes vermelhas mais magrinhas, como alcatra, patinho e filé. Cupim e maminha são as mais gordurosas. O frango também é melhor evitar a fritura e as peles. O peixe é a melhor opção. Mas existem alguns mitos e verdades que precisam ser explicados. Como, por exemplo, carne vermelha causa doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Mito. Porque o que causa esses problemas de doenças coronarianas simplesmente é a gordura e essa ingestão que a pessoa consome. Comer carne branca não engorda? Verdade. Então, em processo de emagrecimento, a carne branca, tanto filé de frango ou peixes magros e até a clara de ovo ou ovo em si, ele é muito importante para o emagrecimento. Consumir carne vermelha faz mal aos ossos? Mito. Porque o que nós estamos orientando é em relação à metabolização, a transporte e também à saciedade desse indivíduo. Comer 2 tipos de carne, vermelha e branca, juntas, faz mal? Mito. Porque geralmente a pessoa ela não comeu normalmente no dia, está com aquela vontade de comer as 2 proteínas. O sempre é alternar no dia, porém, nesse dia, o que acontece? A pessoa vai numa churrascaria e aí a metabolização é diferente, porque cada proteína branca e vermelha ela tem um tipo de nutriente. Então, de acordo com a pessoa, pode consumir normalmente. Comer carne mal passada faz mal? Verdade. De acordo com a temperatura, digamos, se a pessoa consome essa carne mal passada fria, o que acontece? O processo de temperatura dela sumiu. Então, o importante é comer a carne mal passada quente, porque é melhor para o organismo.
Agora é só escolher direitinho o melhor tipo de carne para você e bom apetite. Deu água na boca, olha. E o novo equipamento está trazendo esperança para quem precisa de tratamento contra vários tipos de câncer. É o acelerador linear, que vem também promovendo o aumento de mais de 40% nos atendimentos de pacientes que precisam fazer radioterapia na Fundação SECOM. Em funcionamento desde agosto do ano passado, o acelerador linear conseguiu ampliar a capacidade de atendimento da Fundação SECOM de 140 para 200 pacientes por dia. Para os especialistas, o equipamento representa um salto tecnológico e um avanço no tratamento do câncer. Esse equipamento poupa muito tecido saudável, centralizando a radiação somente no tumor. Então, esses pacientes acabam terminando o tratamento no prazo, sem efeito colateral e com melhora no seu prognóstico. A meta da Fundação é adquirir outro acelerador. E ainda este mês, uma nova sala de tomografia deve entrar em funcionamento. Mas para os pacientes, tudo isso só ajuda a renovar as esperanças de quem luta contra a doença. Quando a gente sabe que tem um equipamento melhor ou uma medicação, isso nos traz um conforto melhor. E a castração de cães e gatos é importante para reduzir o número de animais abandonados nas ruas, além de ajudar no comportamento de machos e ainda evitar doença nas fêmeas. Nessa semana, o Centro de Zoonoses abriu agendamento para o benefício. Em apenas um dia, a procura foi tanta que todas as vagas para fevereiro já foram preenchidas. Vamos ver. Hoje foi a vez do Francisco, esse gatinho de 9 meses, ser castrado. Morro de dó, ainda mais agora, que ele está em jejum desde ontem, né? Tem que ter todo um preparatório, né, para ele. E aí dá uma dorzinha, a gente fica com pena, mas a gente sabe que é para a saúde dele, né, para o bem-estar dele. Toda a última segunda-feira do mês, o Centro de Controle de Zoonoses faz o agendamento para a castração de cães e gatos. 20 vagas são oferecidas por dia, uma média de 400 atendimentos por mês. Isso sem contar com as vagas reservadas para as ONGs de proteção animal. Neste mês de janeiro, a procura foi tanta que pelo menos 600 animais já estão agendados para o próximo mês. O Centro de Controle de Zoonose abre o agendamento mensal, né, que já acontece desde o ano passado. Então, assim, desde maio nós verificamos a necessidade de abrir o agendamento extra. Por quê? Porque até maio do ano passado o agendamento era para o ano todo. É cada vez maior a discussão sobre os benefícios da castração. Segundo a diretora do Centro de Controle de Zoonoses, o procedimento não só impede o controle da população de cães e gatos, previne que o animal sofra riscos. A castração dos animais é super importante nas fêmeas, porque vai evitar certos tipos de tumores, cânceres e também a piometra, que é uma infecção uterina que acomete as fêmeas a partir de 7 ou 8 anos de idade. E aquelas também que tomam anticoncepcional, gatas principalmente. E no macho? Bom, o macho acontece os tumores de testículo, de algumas células e alteração de próstata, que quando ele é castrado não acontece. A castração de animais é gratuita. Para fazer o agendamento, basta apresentar o RG, o CPF e o comprovante de residência. Além do Centro de Zoonoses, você pode agendar em outras 2 unidades. No estacionamento da UBS Dr. José Figlioro, que fica lá no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte, e também no IFAM, na Zona Leste, que é ali o antigo Colégio Agrícola no Grande Vitória. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com informações de mais uma morte de um ciclista. Essa morte aconteceu agora há pouco, ali próximo à Ponte Rio Negro. E a gente traz os detalhes para você daqui a pouquinho.